Olá, amigos internautas do blog Os Amigos da Onça, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos aqui a primeira rodada de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Santo Antônio. O blog abre esse espaço para livre discussão de ideias dos principais momentos da democracia santo-antoniense. Essa é uma oportunidade para avaliar os planos e as ideias dos pré-candidatos. Hoje, evidentemente, entrevistaremos o pré-candidato do Partido Verde, Dr. Arnaldo Gomes, Reinaldo, que nasceu em 2 de julho de 1969, nasceu em Crateús, reside aqui no Rio Grande do Norte há 25 anos, é cidadão santo-antoniense, exerce atividade profissional de dentista, há 12 anos mora aqui no município e exerce o cargo de vereador eleito em 2008, filiado ao Partido Verde. Dr. Arnaldo Gomes, antes de tudo, gostaria de ouvir suas considerações iniciais. Boa tarde, é um prazer e uma honra nossa do blog Os Amigos da Onça. Boa tarde, Isaac, boa tarde a todos que compõem o blog Os Amigos da Onça. Boa tarde a todos os internautas e eleitores de Santo Antônio que irão acessar o blog e vão ter a oportunidade de estarmos esclarecendo as nossas propostas de trabalho nessa pré-candidatura. Por que o senhor se coloca à disposição de seu partido a prefeito de Santo Antônio, no pleito de 2012? Bom, Isaac, quando eu ingressei na política em 2008 e me candidatei a vereador de Santo Antônio, o que me motivou a participar da política foi ver a situação precária a qual o município vinha passando ao longo dos anos em que eu estou aqui no município e devido à falta de comprometimento dos gestores na melhoria das condições sociais do povo de Santo Antônio. E ao ser eleito em 2008 como vereador, eu busquei implementar ações que viessem a contribuir para a melhoria do município. No entanto, eu vejo hoje o município numa situação precária, praticamente estagnado, e não é muito diferente do que eu via antes de 2008. E, como vereador, as minhas ações que eu desenvolvi, elas ajudaram a minimizar pequenos problemas. Porém, as minhas ações como vereador, elas têm uma limitação. E eu acredito que, como gestor do município, eu terei a condição e a capacidade e o desejo de contribuir de forma mais significativa para melhorar e corrigir os problemas que hoje o município encontra. Qual a sua opinião sobre a atual administração de Santo Antônio? Na minha opinião, Isaac, é que o município ele se encontra parado no tempo. A população do município ela cresceu muito. Hoje nós temos em torno de 22 mil habitantes no município. Porém, os serviços e a economia ela cresce a passos de tartaruga, eu digo assim. Então a saúde do município ela está precária. A população reclama muito da falta de atendimento. Os postos de saúde estão, boa parte deles, principalmente os da zona rural, estão praticamente sucateados. A infraestrutura dos bairros ela continua a mesma. Nós temos uma grande quantidade de ruas dos principais bairros com esgotos a céu aberto. É o caso do Bela Vista, do Bairro Novo, do Bairro do Carmo, das Projetadas. Então, a maioria da cidade ela se encontra no mesmo estágio em que se encontrava antes de 2008. Então, Isaac, há uma necessidade urgente de implantar ações concretas de governo, de forma que a gente possa tirar o município da estagnação. Pré-candidato, qual será a sua principal proposta de governo para o desenvolvimento do município? Isaac, para que o município possa alcançar o caminho do desenvolvimento, nós precisamos avançar em alguns setores.
Primeiramente, nós devemos reorganizar a infraestrutura da Prefeitura. Então, de modo que a Prefeitura possa ser capaz de atender de forma satisfatória os serviços essenciais do município, tais como a saúde, a reestruturação dos bairros, como a limpeza urbana, dar uma maior atenção aos moradores da zona rural, implementar uma melhoria no transporte escolar, dar mais apoio aos pequenos e médios produtores, trazer para o município pequenas e médias indústrias, a fim de que a gente possa resolver o problema do município. Agora, nós precisamos trabalhar alguns pontos para que a gente possa fazer com que o município se desenvolva. Então, melhoria nos serviços públicos, reestruturar e melhorar os serviços de saúde do município. Nós devemos melhorar a economia do município de forma a resolver os problemas definitivos do desemprego. Devemos dar uma maior ênfase à educação e à cultura, né, do nosso município. Devemos também dar uma maior atenção aos moradores da zona rural que se sente muito abandonado pelas últimas gestões. Nós devemos investir em ações nos bairros mais problemáticos, como o Bela Vista, o bairro do Carmo, o bairro Novo e as projetadas, como eu já havia falado anteriormente. Um dos grandes problemas é a questão do saneamento básico do município, né? Nós temos uma grande quantidade de valas, né, de esgoto abertas. Então, nós devemos inicialmente trabalhar em cima desses pontos para que a gente possa fazer com que o município avance. Em sua opinião, qual é o seu principal desafio nesta campanha? Nessa campanha, Isaac, eu não vejo o desafio em si na campanha propriamente dita. Eu acredito que o maior desafio é na pré-campanha. Nós estamos há praticamente 12 dias de definir qual será o candidato ou quais os candidatos, né, que iriam disputar o pleito de 2012 para prefeito. Eu acredito que daqui para o dia 25, até porque no dia 27 já tem convenção marcada do pré-candidato Aldo, então eu acredito que daqui para o dia 25 a oposição deverá chegar a um entendimento na formação da chapa que irá disputar o pleito com a situação. Então, nesse momento, o desafio é nessa pré-campanha, que é reunir todos os candidatos. Mas, no meu ponto de vista, isso é perfeitamente normal. Nós temos 3 pré-candidatos a prefeito pela oposição, todos eles com um único objetivo, que é vencer o pleito de 2012, né, vencer a situação, e todos nós sabemos e temos o entendimento de que deveremos buscar um caminho para definir quem será o candidato. Eu acredito, já temos entendimento com 2 pré-candidatos, eu faço parte, né, de um deles, eu posso dizer por mim, tá? Já temos entendimento do melhor caminho a ser seguido, e eu acredito que a gente vai chegar no consenso tão logo mais. Caso o senhor seja eleito prefeito de Santo Antônio, qual será sua primeira medida administrativa em janeiro de 2013? O seu primeiro decreto? Olha, Isaac, dentre as primeiras medidas que nós devemos tomar, eu até já citei anteriormente, mas eu acredito que é fundamental a gente trabalhar no sentido de reorganizar a infraestrutura da prefeitura, né, para que ela possa atender de forma satisfatória os serviços essenciais do município, né? Nós precisamos ter funcionários qualificados e preparados para atender bem aos usuários em todos os setores da prefeitura, né? Nós deveremos
compor um secretariado com a capacidade e o conhecimento para detectar os problemas, né, que o município enfrenta, todos eles referentes à sua pasta, e que eles possam ser capazes, né, de idealizar, de criar ações, de nos ajudar a solucionar ou amenizar esses problemas. Nós não deveremos ter secretários apenas por indicação política. É importante, mas nós devemos também associar esses dois fatores. Tá? Secretários realmente com conhecimento para detectar os problemas e trazer as ideias e soluções para que a gente possa implementar. Tá? Nós devemos reaparelhar as máquinas e equipamentos essenciais à execução, né, dos serviços, né, como os tratores, ambulâncias, carros-pipas, né, para resolver os problemas emergenciais da falta d'água, principalmente na zona rural, o transporte escolar, né, que tem sofrido alguns problemas, que é o caso de alguns servidores terceirizados que não têm recebido adequadamente, né, os seus vencimentos e tem causado grande problema, e entre outros, né, problemas que são de primeira emergência. Pré-candidato, qual foi o motivo pelo qual o senhor resolveu sair do grupo do atual prefeito? Bom, Isaac, é do conhecimento de todos de Santo Antônio que eu ajudei e contribuí para eleger a atual gestão que hoje está aí. No entanto, existe um motivo primordial que me fez deixar a base da situação e ir para a oposição. Basicamente, a falta da capacidade dessa gestão em não resolver ou solucionar os problemas que o município tanto enfrenta, e a capacidade do gestor de ser manipulado por pessoas despreparadas e que não têm o conhecimento para ajudar nas soluções dos problemas. Então, resumindo, não há apoio para aqueles que desejam fazer algo de bom para o município e, no entanto, há muito espaço para aqueles que nada fazem no município. Essa é a razão pela qual eu deixei esse governo e estou lutando para que a gente faça um município muito melhor em 2012. O senhor defende a união de todas as oposições contra o atual modelo de gestão? Já conversou, inclusive, com outros partidos? Sim, Isaac, eu defendo a união de todos aqueles que compõem, que fazem oposição. Na realidade, é uma necessidade para que todos os pré-candidatos e todos os pré-candidatos, tanto a prefeito da majoritária, quanto os pré-candidatos a vereadores, que nós estejamos unidos em um único bloco, de forma a se fortalecer para que a gente possa efetuar as mudanças que o município tanto precisa. Então, eu acredito que todos aqueles que fazem parte da oposição estarão unidos em um único bloco. Como eu falei anteriormente, eu acredito que daqui para o dia 25, as conversas que teremos daqui para lá, elas vão chegar a um entendimento de forma a definir a chapa majoritária da oposição. Agora, eu sempre defendi e defendo uma maior participação do povo nesse processo de escolha. Inicialmente, nós tínhamos 6 pré-candidatos que estavam postulando a sair pela oposição. E hoje nós temos 3 pré-candidatos, que é o Lula Ribeiro, o vice-prefeito Aldo Henrique e eu, doutor Arnaldo, como pré-candidato. Então, o povo de Santo Antônio hoje sabe, tem o conhecimento, né, que esses 3 pré-candidatos postulam concorrer à vaga de prefeito. No entanto, todos eles estão na oposição, e eu acredito que o povo de Santo Antônio, através, né, da sua opinião em pesquisas,
ela deverá ter a participação e indicar aquele candidato que reúne as melhores condições, seja pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, né, pelo seu histórico, e aí vai se ter uma noção do candidato que reúne realmente as melhores condições para poder defender uma nova gestão para 2013. Pré-candidato doutor Arnaldo, caso o senhor seja o candidato escolhido da oposição para concorrer às eleições de 2012, tem preferência por algum vice? Não, Isaac, eu não tenho nenhuma preferência por nome, até porque são grandes, né, as possibilidades que nós temos no cenário. Eu defendo e desejo ter um candidato a vice que ele venha a somar e que tenha os mesmos ideais, né, que os meus, que é o de reconstruir Santo Antônio e fazer com que a população tenha orgulho da escolha que fizeram no pleito de 2012. Pré-candidato doutor Arnaldo, recentemente o senhor e outros 4 pré-candidatos de oposição estiveram reunidos para encontrar uma solução da união das oposições. Naquela oportunidade foi decidido que o critério que decidiria a composição da chapa seria a realização de uma pesquisa de opinião pública. Porém, a pesquisa foi divulgada, né, o resultado dela, e não houve o cumprimento do acordo. Quem descumpriu o acordo da pesquisa e por que não houve entendimento? Olha, Isaac, na realidade eu gostaria de fazer uma correção em alguns pontos e fazer algum esclarecimento. Na realidade não houve nenhum descumprimento de acordo, até porque inicialmente houve conversações com os membros que faziam parte inicialmente, ou seja, os membros que estavam se colocando à disposição da população como pré-candidatos. Eram 6 pré-candidatos, de forma que a gente chegasse ao entendimento. Então, cogitou-se a possibilidade de fazer pesquisas populares, pesquisa de opinião pública, para que a gente chegasse, afunilasse o processo de escolha, né? E na última reunião que nós tivemos, e quando surgiu alguns boatos sobre resultados dessa pesquisa, que na realidade esses resultados eles não foram divulgados oficialmente, né? Esses resultados eles foram para consumo, que eu diria assim, para consumo interno, para avaliação interna do grupo. Então, qualquer resultado que tenha saído extraoficialmente, ele não tem nenhuma credibilidade, né? Então, naquele momento, houve na realidade um bom senso em que, tanto da minha parte, quanto do outro pré-candidato, né, Aldo, ali não seria momento de se compor nenhuma chapa. Aldo não estava presente, mas eu não concordei em não formalizar nenhuma chapa naquele momento, porque o pré-candidato Aldo não estava presente e, no meu entender, ele é peça fundamental no processo de compor a chapa da oposição. Então, eu sugeri que nós afunilássemos o processo em 3 pré-candidatos, que seria Lula, Dr. Arnaldo e Aldo, e que mais uma vez nós retomássemos o processo de trabalho junto à opinião pública e que o povo, na pesquisa, possa dar a sua opinião. Mais na frente nós iríamos conversar novamente e chegar ao entendimento. Porém, alguns do grupo não concordaram e eu não formalizei nenhuma chapa, até porque, além do mais, Isaac,
a análise da pesquisa, ela não é feita apenas em números puros. Então, eu fiz uma análise criteriosa com pessoas especializadas no setor, ou digamos assim, no ramo da pesquisa, e a pesquisa ela mostra dados importantes, além daquilo que está se vendo, né, em números puros. Então, nós devemos analisar qual o percentual de crescimento, né, ou de queda dos candidatos que ali estavam. Nós devemos analisar a rejeição de cada um. E ali mostrou que, para mim, apesar de apenas ter 20 dias apenas de pré-lançamento da minha, né, pré-campanha, eu obtive um resultado muito satisfatório e com potencial de crescimento muito grande. Até porque naquele momento, muita gente, a população de Santo Antônio ainda não sabia, boa parte da população de Santo Antônio ainda não sabia que o Dr. Arnaldo era pré-candidato a prefeito. E existia alguns boatos de que eu seria pré-candidato a vice de um ou de outro, o que era uma informação, digamos assim, colocada no intuito de deixar a população de Santo Antônio confusa. Hoje, toda a população de Santo Antônio sabe, né, dos pré-candidatos existentes, que é Dr. Arnaldo, vice-prefeito Aldo Henrique e Lula Ribeiro. Todos esses pré-candidatos são da oposição. Eu acredito que todos eles têm um único objetivo, que é modificar Santo Antônio para melhor, fazer o município crescer, e que nós estaremos reunidos numa única chapa. Então, eu estou aqui para somar. Já disse diversas vezes, eu sou pré-candidato a prefeito, mas que o povo de Santo Antônio, ele deverá realmente dar a sua contribuição, dando a sua opinião nas pesquisas. Escolha de acordo com a qualificação, né, com o conhecimento, com o histórico de trabalho do município, e aí vocês vão ver qual a capacidade que ele tem, qual a probabilidade que esse candidato tem de fazer as transformações que o município tanto precisa. Pré-candidato Dr. Arnaldo, na visão do senhor, o que deve ser feito para que o município encontre o rumo do desenvolvimento? Isaac, às vezes a gente é um pouco repetitivo em algumas palavras, mas eu já também citei algo nesse sentido. Mas nós devemos trabalhar no sentido de reestruturar, reorganizar todos os serviços do município, criar condições para atrair investimentos de forma a aumentar a arrecadação do município. De que forma isso? Fazendo parcerias com os comerciantes. Nós devemos criar condições para atrair a iniciativa privada, né, para dentro do município, criar uma espécie de mini polo industrial, dando incentivos, né, incentivos fiscais, condições especiais para que pequenas e médias empresas possam se instalar aqui no município e nós podermos resolver definitivamente ou diminuir o problema tão grave que é o desemprego no município de Santo Antônio. Nós precisamos descobrir qual é a vocação econômica do nosso município, né? Saber o que melhor o município tem a capacidade, né, de produzir de acordo com o seu potencial, né, econômico, mesmo que pequeno, mas o que nós podemos fazer para que cresça esse potencial, né? Qual é o que a população de Santo Antônio, os trabalhadores, né, do município, eles têm a maior capacidade de produzir, e aí sim a gente ir em busca das parcerias, né, com empresas de cada setor
para que a gente possa trazer para o município. Tá? É muito importante também a gente fazer parcerias, né, com as entidades sociais, como sindicatos, agremiações, associações, parcerias com o governo do estado, com o governo federal, através do SEBRAE, através do SESI, do SENAC, para que a gente possa capacitar a nossa mão de obra do município e preparar essas pessoas para o trabalho, para o mercado de trabalho, né? Uma das coisas que eu pretendo realizar, né, no município, concretizar, é trazer para o município não é trazer para o município, na realidade é a gente criar, né, aqui no município e fazer funcionar uma escola técnica municipal, que tem por objetivo capacitar, né, os jovens e recapacitar aqueles trabalhadores, né, do nosso município, né, para que a gente possa ter uma maior, né, produtividade naqueles serviços que já são gerados, né, no município, e preparar os novos, né, os novos jovens, né, e a mão de obra para os futuros empregos, né, que nós iremos trabalhar no sentido de trazer. Existe uma ação imediata, né, que eu pretendo concretizar no município, que é uma coisa muito simples, que é a criação do posto de atendimento ao trabalhador. Nós poderemos utilizar a própria estrutura da prefeitura, com apenas um funcionário. Ele estará numa sala, né, que esteja desocupada, com um computador. Então nós iremos fazer uma parceria com os comerciantes, de forma que a gente possa, esse funcionário, ele vai fazer um cadastro de toda a mão de obra desempregada do município, de acordo com a sua capacitação, de acordo com a sua função. Então, ali vai ter um banco de dados, tá, dos postos de atendimento, e para poder facilitar digamos assim, o trâmite entre o empregador e o empregado que está, e o cidadão, né, que está desempregado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, né? Digamos que senhor Antônio Dutra, do Hotel Continental, ele esteja necessitando de uma camareira, e ele está precisando com urgência, porque o hotel dele precisa funcionar, né, 24 horas. Então ele vai se dirigir ao PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, e vai: fulano, eu estou necessitando urgentemente, né, de uma camareira, né, para realizar esses e esses tais serviços, e eu gostaria de saber se tem alguma disponibilidade. E aí o funcionário vai ver no seu cadastro uma relação de pessoas que atendem a necessidade do seu Antônio, e vai entrar em contato, ou por telefone, ou até ir até a residência dessa pessoa, de forma que possa fazer essa ponte, essa ligação entre o serviço público, né, a prefeitura e o comércio. Então é a forma de poder centralizar os problemas e poder resolvê-los, né, de forma imediata. É uma coisa muito simples e que praticamente não tem custo nenhum. Um funcionário da prefeitura, numa pequena sala, com um computador, e uma parceria com os comerciantes, que eles mesmos é quem vão alimentar, com a população que vai alimentar o sistema, e o comerciante, né, que vai em busca de poder resolver os seus problemas. E com isso, acredito que ameniza, né, alguns dos problemas. Pré-candidato, caso o senhor seja eleito prefeito de Santo Antônio, quais serão as suas medidas para incentivar a prática do esporte e a cultura no município? Olha, é importante que a gente possa dar uma grande ênfase, né, no esporte e na cultura aos jovens, até como medida de tirá-los de caminhos como a droga, né, como a evasão, né, escolar. Então,
eu acredito que a gente pretende, na realidade, investir de forma constante e eficaz no incentivo à prática de esportes, né, para que possa despertar e desenvolver nos jovens o interesse das modalidades, das diversas modalidades esportivas, né, que nós temos. Agora, de que forma, né, que a gente pode fazer isso? Fazendo aquisição de materiais e de equipamentos para treinamentos e competições em todas as modalidades, futebol, o vôlei, judô, né? Eu acho uma prática de esporte, né? Que nós não temos essa cultura aqui, né, no município. O atletismo também é muito importante, assim como outras modalidades. Nós devemos incentivar a realização de campeonatos, de copas, né? Implantar a semana das Olimpíadas Juvenis, né? As Olimpíadas Escolares, né, que nós também não temos. Nós devemos organizar e investir na formação da Seleção Municipal de Futebol de Santo Antônio, para que a gente possa ser representado tanto aqui dentro quanto fora do município. Então, essa é algumas das práticas que a gente vai realizar no município em relação ao esporte. Em relação à cultura? Bom, em relação à cultura, nós devemos criar um programa de incentivo aos novos talentos do nosso município, existentes, né, aqui no nosso município, e relacionados à dança, relacionados à música, à literatura e outros. Também é importante e que eu pretendo construir um centro de eventos culturais. Então, esse centro de eventos culturais, ele vai incentivar a realização de diversos eventos no decorrer do ano, né? Eventos sejam religiosos, sejam eventos musicais. É importante nós trabalharmos também, a exemplo de Brejinho, a construção de um teatro, né, para incentivar, né, os jovens, também, né, os artistas, né, locais do nosso município. Então, esses são alguns exemplos na cultura que a gente também pretende efetivar. Pré-candidato Dr. Arnaldo, o senhor, na condição de profissional da saúde, como avalia a saúde pública no município de Santo Antônio? Olha, como profissional da saúde, eu venho acompanhando o município há 12 anos e não vi muita evolução no município ao longo desses anos. É claro que o governo federal implementou muitas ações de forma, né, genérica a atender a necessidade do usuário do SUS em todos os municípios do país. Dentre uma delas, né, foi a criação do programa de saúde da família, que é o PSF. Tá? Mas hoje no município eu vou falar em nome da população a qual eu atendo e a qual eu tenho conversado, principalmente nesse período agora, em que muita gente nos procura, né? E eu tenho feito muitas visitas e tenho conversado bastante com a população de Santo Antônio, e eu digo para você que hoje 25% da população, né, de Santo Antônio, ele reclama da falta de uma assistência adequada no município. Então, o que na realidade a gente tem uma quantidade enorme, né, de problemas nos postos de saúde, desde um atendimento não muito humanizado, né, por parte de alguns profissionais, vale citar, não são todos, alguns profissionais que não estão comprometidos em si com o serviço. Né. Nós temos um sucateamento de grande parte dos postos de saúde, falta de equipamentos, né. A população tem reclamado muito da falta de medicamentos básicos, né, porque nós temos uma população muito carente, praticamente dependente totalmente do Sistema Único de Saúde. E até aquela população que
tem uma certa condição de poder pagar um atendimento, né, particular, né, muitas vezes ela aqui mesmo no município ela não tem esse tipo de assistência. Ele tem que se deslocar para Natal ou para outro centro, outras cidades, né, para ter esse atendimento mais especializado. Nós temos uma deficiência muito grande, né, no hospital, né, no hospital regional, que está também, né, sucateado do governo, mas acho que nós temos a obrigação de cobrar um melhoramento, né, nessa questão do serviço. Então, o que eu posso dizer é que há uma deficiência muito grande e que nós devemos agir de imediato nessa questão da saúde. Pré-candidato, segundo o levantamento de opinião realizado pelo blog Os Amigos da Onça, a principal problemática enfrentada no município é a segurança pública e o tráfico das drogas. Como o senhor avalia essa situação e qual é as suas propostas para este segmento? Bem, Isaac, essa questão do tráfico, né, de drogas e a questão da segurança, ela tem uma ligação muito forte, né? Eles estão interligados, né? Porém, a questão da droga, ela é muito mais complexa, né? Porque ela envolve outros fatores, como a educação, o desemprego, a falta de estrutura familiar, né, e a própria deficiência na segurança, no combate, tá, aos traficantes. Né. Mas, em relação à questão da melhoria na segurança do município, acho que um dos passos fundamentais é interceder junto ao governo do Estado, de forma que a gente possa aumentar o número de vagas, né, de policiamento militar e civil para a nossa cidade, fazer um convênio, né, com a Secretaria de Segurança Pública, né, do Rio Grande do Norte, para que a gente possa pagar um abono salarial a cada policial militar e civil que venha prestar o serviço aqui no município, né. Eu acredito que com o incentivo, esse policial ele tenderá, né, a atuar de forma mais significativa, até porque gera condições mais adequadas. O policiamento, nós sabemos que não tem um ganho muito bom, muito adequado, né? Isso é um problema, né, geral, né, no país. Então nós devemos incentivar esse policial, até porque ele vai servir a nossa cidade, tá? Devemos manter e incentivar um sistema de segurança constante, né, nas feiras, nas praças do nosso município, no dia a dia, nos eventos sociais, nas festas, de forma que a população se sinta mais segura em estar à rua no nosso município. Em relação à questão das drogas, nós devemos atuar de forma significativa na questão da educação, né, do nosso município, fazer com que o jovem ele diminuir a evasão, né, escolar, dar mais oportunidades, seja na questão da cultura, na questão do esporte, ou seja, dar mais ocupação, né, e esperança, né, no futuro para esses jovens, né? E aí a gente com certeza irá contribuir para diminuir essa questão da droga e também a questão da economia, né, do município. Se nós melhorarmos a economia do município, nós vamos dar mais condição social, né, para as famílias, né, mais estrutura, né, familiar, e com certeza nós também iremos estar contribuindo para o combate à droga no município. Neste último bloco faremos as perguntas enviadas pelos internautas do blog Os Amigos da Onça, né? A primeira: com o descrédito da classe política atual, o que o pré-candidato tem de diferente que possa ter a credibilidade do eleitor? Pergunta enviada pelo professor Antônio Costa, né, lá da Escola Estadual Prefeito José do Carmo dos Santos, a quem eu mando um grande abraço aí, professor Antônio.
Bom, senhor Antônio Costa, obrigado por estar participando dessa entrevista. Eu concordo que a classe política do Brasil ela esteja em descrédito por grande parte da população, mas isso não é uma regra geral. Nós temos exemplos de vários políticos que têm contribuído, né, em grande parte para poder melhorar ou sanar os grandes problemas, né, do nosso país. E como diferencial, eu não estou me comparando com ninguém daqui de Santo Antônio, eu estou me comparando, na realidade, o diferencial, como tantos outros políticos aí espalhados no nosso país. Eu faço política, né, porque realmente eu quis contribuir para o nosso município. Foi aqui onde eu posso dizer que nasceu a minha... foi o meu berço político, foi Santo Antônio. E ele nasceu do desejo, da vontade de contribuir com as melhorias que o município vem precisando ao longo, né, dos anos. Eu trabalho aqui no município, né, na saúde, há 12 anos, venho acompanhando o desenvolvimento, né, do município. Na realidade, não o desenvolvimento, né? O município, como eu falei aqui, ele vem no estado de paralisia há muitos anos, né? Poucas foram as melhorias, né, que aconteceu ao longo desses anos. Então, eu vendo essa situação, eu quis dar minha contribuição participando, né, como político, de forma que eu pudesse acrescentar e fazer um diferencial. Então, graças a Deus, eu tenho a minha profissão, exerço a minha atividade de dentista, sou empresário em alguns ramos, né, como automobilístico, imobiliário, enfim, eu faço a política porque eu gosto, eu quero contribuir e tenho um imenso desejo de poder transformar Santo Antônio e poder ajudar a melhoria do povo de Santo Antônio. A próxima pergunta do internauta: você é capaz de ser eleito sem comprar voto? Pergunta enviada pelo professor José Armando, lá da Escola também Estadual Prefeito José do Carmo do Santo, a quem também manda um grande abraço. José Armando, na realidade, essa é a forma como todo político deveria ser eleito. Infelizmente, esta prática é uma prática danosa, é a prática que torna, na realidade, os municípios, né, e o país com as dificuldades que hoje nós encontramos. Por quê? Porque à medida, né, em que o político é eleito com a compra do voto, apenas com a compra do voto, com a troca do favor, e à medida em que o eleitor ele se sujeita a vender o seu voto, a dar o seu voto unicamente em troca de algo naquele momento, ele está contribuindo para selecionar os políticos, né, mais corruptos do nosso país e aqueles que não têm nenhum compromisso, né, a longo prazo, nenhum compromisso de pós-campanha com aquele cidadão que ele comprou o voto. Então eu acredito que eu tenho a capacidade, sim, e eu acredito que o povo de Santo Antônio, como toda a população do nosso país, ela deve trabalhar nesse sentido. Deve trabalhar em escolher candidatos pelo seu perfil, pelo seu trabalho, né, pelo histórico do que ele tem feito, né, no seu município, na sua cidade, no seu país, no seu estado. Então, eu acredito plenamente que isso seja possível. Agora, essa prática, ela depende basicamente do eleitor em não aceitar
se vender ou ele fazer a escolha. Propostas ele pode ter, mas eu acredito que ele deva escolher ou dar o voto para aquele político, para aquele candidato que realmente ele acha, né, que vai contribuir ao longo dos 4 anos, né, com a melhoria da sua condição de vida, da sua cidade, do seu vizinho e do povo na cidade em que ele mora. Então, eu acredito e luto para que um dia eu possa ver a eleição no nosso país, né, apenas com propostas. Isso seria o ideal. A última pergunta do internauta, né, para o pré-candidato, com relação à educação e à saúde, que falam-se tanto e pouco se faz. O que de concreto existe no seu plano de governo para o município? Foi pergunta enviada pelo o professor Elivaldo, né? O professor Elivaldo, também lá da Escola Estadual Prefeito José do Carmo dos Santos, a quem também manda um grande abraço. Bom, professor Elivaldo, na saúde, né, que já foi citado aqui, está numa situação, né, precária, que é o que a gente tem observado por parte da informação do usuário. Eu acredito que a gente tenha, primeiramente, trabalhar no sentido de contratar, né, mais profissionais e profissionais que sejam mais qualificados, profissionais especializados e com comprometimento no melhor atendimento aos seus usuários. Nós devemos reativar alguns postos de saúde que estão abandonados na zona rural, reequipar e reestruturar os postos de saúde que estão, né, sucateados. Nós devemos cobrar, né, do governo do Estado um funcionamento adequado do nosso hospital regional, né, reorganizar a aquisição e a distribuição de medicamentos de suporte aos usuários. Há uma reclamação muito grande, né, da falta, né, de medicamentos, né, base no município. Alguns problemas podem também serem resolvidos se nós aumentarmos e ampliarmos a rede de atendimento. De que forma? Fazendo convênios com algumas associações que trabalham, né, no sentido da saúde, com clínicas privadas que possam atender e ampliar a demanda pelo SUS. Essas são algumas, dentre outras ações que devem ser implementadas para melhorar a saúde do nosso município. Em relação à educação? Em relação à educação, Isaac, eu acredito que a base do crescimento de qualquer nação, ela reside no investimento em educação, para que a gente possa ter jovens com maior capacitação, conhecimento e preparo para o futuro. Então nós devemos investir em mais creches nos bairros, efetivar um programa de informatização nas escolas, fazer um censo municipal com o objetivo de identificar os analfabetos e aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir o primeiro e o segundo graus, de forma a criar oportunidade e melhorar o nível de escolaridade da nossa população. E com isso nós vamos, evidentemente, combater o analfabetismo e a evasão escolar. Criar a concessão de bolsas de estudos seria um complemento pedagógico, né, para o aprimoramento dos professores da rede de ensino municipal. Melhorar, né, o transporte dos alunos escolares, além de melhorar o transporte dos alunos para as escolas técnicas e as escolas de nível superior para as cidades da nossa região, como Nova Cruz e Natal. Eu acho importante criar salas de aula dentro das escolas municipais, criar salas de aula de segundo grau, fazendo uma parceria com o governo do Estado. Sendo assim, a gente vai poder ter o aluno mais próximo, né, da sua residência, onde ele mora, principalmente o morador da zona rural. São pouquíssimas as escolas de segundo grau que nós temos aqui no município, e aí, se nós criarmos algumas salas de aula dentro dessas escolas municipais, nós vamos estar combatendo a evasão escolar
e também até ter uma redução no gasto com transporte escolar da zona rural, né, para a cidade. Essas são algumas das ações na questão da educação do município que a gente possa melhorar. Tem outras ações, mas que na realidade isso está dentro do plano de governo e que nós vamos ter a oportunidade de poder divulgar mais na frente, quando nós tivermos a pré-candidatura confirmada e registrada a candidatura, né? A pré-candidatura né? Já está a pré-candidatura confirmada, mas assim, quando a gente tiver assim, firmado como o candidato da oposição, e aí sim nós vamos poder registrar nossa candidatura, se Deus quiser, até o dia 30. Mas eu espero que antes a gente possa, no dia 27. Para fechar aqui a entrevista com o pré-candidato Dr. Arnaldo, gostaria aqui de fazer uma pergunta, pré-candidato. Se a sua convenção já tem data marcada, ou quem sabe até já tem a confirmação da convenção, né? E aproveitasse também a pergunta para fazer suas considerações finais. Inclusive, eu gostaria de agradecer esse espaço aqui do blog Os Amigos da Onça, que o senhor foi gentilmente conceder essa nossa entrevista, e que o senhor utilize esse espaço em outras oportunidades. O blog dispõe desse momento para a gente conversar não apenas sobre política, mas sobre os projetos que o senhor desenvolveu no município, né, as ações, o seu trabalho, sua atividade no Legislativo. E, enfim, pudesse também agradecer aqui ao público internauta, né, do blog Os Amigos da Onça. Ok, Isaac, em relação à pergunta sobre a data da convenção, eu não posso confirmar, porém ela já está mais ou menos agendada, juntamente com a convenção de alguns partidos, né, que compõem a base da oposição, que será mais ou menos no dia 27, juntamente com a convenção do pré-candidato Aldo e todos os outros partidos que compõem, né. Mas daqui para lá, como nós estamos em entendimento com todos os outros candidatos, né, os outros dois candidatos da oposição, isso poderá, né, mudar e nós definirmos uma data única para todos. Isso vai depender dos entendimentos, né, que irão acontecer com certeza daqui para lá. Quero primeiramente agradecer ao convite feito pelo blog Os Amigos da Onça. Para mim foi um prazer e uma honra poder realizar essa entrevista, até porque eu realizei uma entrevista nesta semana na rádio Talismã de Belém. Recebi o convite, aceitei prontamente, mas infelizmente o tempo foi muito curto e houve algumas interferências no decorrer da entrevista que eu não tive a oportunidade de poder expor o meu plano, parte do meu plano de governo, né, para a população. Eu acho que é interessante que a gente tenha essa linha direta com o interlocutor. Aqui nós, né, tivemos algumas perguntas dos internautas, né, mas que as perguntas elas foram deixadas para o final da entrevista. Então, na rádio, as perguntas foram colocadas no meio da entrevista e houve até uma espécie de digamos assim, foi feita uma reunião de alguns funcionários da prefeitura, né, que tiveram não o intuito de participar, de fazer crescer o debate, né, mas eles foram lá para criar alguns problemas que não tinham nada a ver com a questão da exposição dos problemas do município e não deixaram que eu colocasse as propostas, né, do município adequadamente. Mas a gente respeita a opinião, né,
de todos, mas aqui eu quero realmente parabenizar o blog pela iniciativa. É importante dar o espaço. Não tive nenhum problema quando fui convidado por vocês em ser o primeiro. Poderia ter sido o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último. Acredito que vocês, como já falaram inicialmente, vão também efetivar o convite para os outros pré-candidatos. Eu acho muito importante, porque nós vamos dar oportunidade para que os eleitores possam conhecer um pouquinho mais dos seus pré-candidatos, tanto pessoalmente quanto suas propostas de trabalho, e não ficar essa conversa, esse disse que me disse, esses boatos de rua, muitas vezes que não fazem parte do que realmente está acontecendo. Então, não contribui para o processo da democracia, e não é a política que eu costumo fazer, que é uma política limpa, uma política de respeito ao cidadão, ao eleitor. Então, aqui eu estou de peito aberto, com as minhas propostas de trabalho. Sou pré-candidato a prefeito pela oposição em prol das melhorias do município, e desejo imensamente que a oposição chegue a um consenso, ao nome que melhor vai definir essa caminhada, mas que nós não podemos de forma alguma esquecer a opinião do povo de Santo Antônio, porque as pesquisas estão aí. Então o povo de Santo Antônio deve opinar, já conhece os seus pré-candidatos. É importante que vocês possam tão logo colocar os outros pré-candidatos também, convidá-los, para que as pessoas possam ter um conhecimento melhor, para que eles possam divulgar o que eles pensam, o que eles desejam contribuir para o município, e aí a população democraticamente poder dar a sua opinião e poder participar efetivamente desse processo de escolha. Então, mais uma vez, eu agradeço, e se Deus quiser, eu quero ter a oportunidade de poder retornar com a entrevista aqui no blog, agora, futuramente, como candidato. Então, muito obrigado. Obrigado aí, doutor Arnaldo. Só gostaria aqui, antes de finalizar, fazer um esclarecimento aos internautas, que a ordem dos entrevistados foi definida na enquete, que foi lançada na página do blog, na qual os internautas puderam escolher a sequência dos pré-candidatos entrevistados. Porém, o pré-candidato Dr. Arnaldo Gomes, nosso primeiro entrevistado, naquele momento ele não era pré-candidato a prefeito. E decidimos entrevistá-lo primeiro e após continuaremos posteriormente entrevistando os demais pré-candidatos naquela sequência que foi determinada pelos internautas. A todos um grande abraço. Muito obrigado aos internautas que enviaram suas perguntas, a todos que possibilitaram, os amigos aqui, Jefferson Sena, Kleber Chocolate, Arielto Freire, todos do blog Os Amigos da Onça. Um grande abraço.